Olá, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos, em especial você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema polêmico que é sobre a besta, a fera do Apocalipse. Quem de fato é essa besta, né? Essa fera? Bom, será que foi um papa ou é o papa? Como que a gente vai entender isso? Primeiro, onde e quem começou essa ideia de que o bispo de Roma, o papa, ser chamado assim, né? Alguns membros das igrejas ortodoxas cismáticas, que se separaram da igreja romana, né, ocidental, no século XI, no ano 1000 e pouco, inventaram essa heresia. E mais tarde, a partir do século XVI, os primeiros protestantes, entre eles Martim Lutero, alimentaram essa ideia. Hoje em dia, muitas seitas protestantes, sobretudo as neopentecostais, continuam afirmando isso, que o Papa é a besta, né? E até um médium espírita, o Chico Xavier, ele está no time daqueles que acreditam que a Igreja Católica é uma praga do mundo, que o Papa é a fera, a besta do Apocalipse. Sobretudo, ele afirma isso no seu livro A Caminho da Luz, a História da Civilização à Luz do Espiritismo. E, segundo ele, esse livro foi psicografado, né? Foi ditado por um espírito intitulado Emmanuel. Bom, daí a gente já vê de onde que se originam essas heresias, né? Essas ideias. Mas a quem de fato está se referindo os textos bíblicos, se a gente pegar a Sagrada Escritura, né? Em primeiro lugar, antes da gente pegar, como estes temas aparecem sobretudo no livro de Apocalipse, é preciso a gente responder a seguinte questão: que tipo de livro, né, de literatura, qual é o objetivo do Apocalipse, né, de São João? Então eu achei aqui um resumo perfeito aqui do dicionário bíblico Bauer, né, que fala assim, em resumo, o Apocalipse de João é um exemplo de literatura política de ocasião. Depois eu vou explicar isso. Para responder naquele momento histórico a determinada situação histórica, para uma minoria religiosa ameaçada, que eram os cristãos da época. Mas, ao mesmo tempo, é uma denúncia, uma acusação contra o absolutismo do Estado romano, que se autodivinizava, né? Que se autodiviniza e se apodera totalmente dos seres humanos. Então é um escrito circunstancial, o Apocalipse, para responder a determinada situação daquela época, né? E ao mesmo tempo é uma denúncia, uma acusação que vale até hoje, né? Contra o absolutismo do Estado, tá? Agora, qual que é o sentido geral de besta, de fera, né, de besta dentro da Bíblia? Muitas vezes os poderes perigosos, sobretudo inimigos de Deus e do povo de Deus, são apresentados, sobretudo no gênero apocalíptico, né, e profético, como feras, como bestas, né, como monstros selvagens e cruéis, né? Então são bestas, são monstros, porque são inimigos de Deus, inimigos do povo. Apocalipse 15, 2, 3, por exemplo, afirma assim, ó, abre aspas, todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, entoavam um cântico de Moisés, o servo de Deus. Dando a entender, então, né, nesses versículos 2 e 3 de Apocalipse 15, que no passado, quem que era a besta? O Egito, né? Pois oprimia o povo de Deus, era inimigo do povo de Deus. Da mesma forma a Babilônia, depois a Assíria e todos os impérios anteriores a Roma, também inimigos de Deus e do povo. Então, olha lá, vou ler de novo. Todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, então eles confrontavam a besta, entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Então, a besta no passado foi o Egito, a Babilônia, a Assíria, os impérios que oprimiram o povo de Israel. E agora é Roma, né? Aqui você poderia já concluir o vídeo e falar, bom, então eu já sei quem que é, então vou desligar o vídeo. Mas se você quiser saber mais fundamentação, nós vamos dar aqui mais argumentos, tá bom? Da exegese, da teologia a esse respeito, tá? Não ficar aí no vazio, levado por qualquer vento de doutrina, de opinião, de ideia, de heresia.
mas realmente ir a fundo na palavra de Deus, na teologia, na doutrina, tá? Nesse sentido, então, para entendermos a que se refere o Apocalipse 13 e o capítulo 17 também, os quais tratam desse assunto, né, temos que recorrer ao conjunto da revelação, ao conjunto da Bíblia e, sobretudo, a Daniel 7, que é um capítulo importante, que é a passagem na qual São João se inspira para escrever esses capítulos sobre a besta e a fera, tá bom? A que ou a quem se referem, então, os capítulos 13 e 17 do Apocalipse? Vamos ver, né? Apocalipse 13, né? Fala da primeira besta, fala da besta que sai do mar, principalmente os versículos de 1 a 10 aí, né? Então, a besta, vamos ver aqui, ó, vamos ler só o versículo 1, Apocalipse 13, 1. Eu vi uma fera que subia do mar. Então, a primeira besta é do mar, a segunda é da terra, depois a gente vai ver. Em cima dos chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. Então, olha que estranho. 7 cabeças, 10 chifres, né? Então, são traços que sugerem o seu parentesco com o dragão. Lembra lá do Apocalipse 12? Um dragão que tinha um monte de cabeça, um monte de chifre também, do capítulo anterior, do capítulo 12, né? Que nós estamos no 13. E evocam também, né? Esses traços evocam os 4 animais lá de Daniel 7, principalmente dos versículos de 2 a 8. Primeiro temos que dizer que tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 13 são relatos mítico-históricos. O que quer dizer isso, né? Então, esta besta que sai do mar, Apocalipse 13, e a besta da terra, no relato visionário seguinte, possuem conotações tanto míticas quanto históricas. Então, é uma mistura de história e de mitologia aí, né? 7 cabeças, 10 chifres, ninguém tem isso, né? Então, é uma mitologia, são símbolos, são imagens que querem dizer de forma oculta, né, de forma velada sobre alguma realidade histórica. A união de uma besta do mar com uma da terra, por exemplo, dessas duas bestas, lembra o tema mítico de Leviatã e Behemoth, que são 2 monstros míticos lá, o Leviatã, né, o monstro do mar, e o Behemoth, o monstro da terra, né, que nós vemos lá em Jó, no livro de Jó, nos capítulos 40 e 41, tá bom? Apocalipse 13, 1 que a gente leu, é uma besta que subia do mar. Então, na versão grega dos 70, talassa, no grego, mar, é usado frequentemente para traduzir o hebraico Ian. Então, nos mitos cananeus, esse Ian, que é o mar, né, é uma divindade em conflito com o Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. Então, o Baal ficava em guerra com o Ian, né? A gente vê isso, eu falei um pouco disso lá no vídeo que eu falo dos deuses que aparecem na Bíblia, dá uma olhada lá, tá bom? Então, esse mar, esse Ian, para os judeus, né, para o povo de Deus, para Israel, melhor dizendo, é um oponente não de Baal, mas de Javé, de Yahvé, né, do Deus verdadeiro que organiza esse caos, que domina esse mar caótico e faz a criação ordenada, né? Lá eu explico melhor no vídeo sobre os deuses que aparecem na Bíblia. Então, a associação da besta de Apocalipse 13, 1 com o mar caracteriza a besta do mar como um símbolo mítico do caos e da rebelião, como eu disse, né? Porque a deusa mar, né, causava esses fenômenos de caos, de rebelião. Então, neste mar se deteve o dragão do Apocalipse 12, lembra? Que o dragão se deteve depois no mar? No mar, que quer dizer o quê? No caos, na rebelião, na revolta contra Deus. E lá aquele dragão de Apocalipse 12, a gente sabe que São João mesmo vai dizer que era a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, né? Ele já especifica quem é aquele dragão. E aquele dragão se detém ali no capítulo 12, no mar, no caos e na rebelião. Apocalipse 12, 18. Tá. Os nomes blasfematórios do final do versículo 1 aqui e as evidências históricas, né? Aqui é complicado a gente dar exatamente os nomes, né, de quem seriam esses, mas pode ser aproximativo, né? A gente pode aproximar aqui.
Ora, não obstante as afirmações infundadas, né, e malucas de alguns inimigos da igreja até hoje, sabemos pela história, né, se a gente pegar a história inteira da igreja, do cristianismo, que Pedro ou qualquer um dos papas que são sucessores de Pedro segundo a fé católica, jamais adotaram nomes de outros deuses. Isso aí você pode pegar, que você não vai encontrar isso, a não ser as fake news, né? Essas ideias propagadas malucas, mentirosas, isso sim são blasfêmias, né? Contra os bispos de Roma, contra os sucessores de Pedro, né? Eles nunca tiveram sobre si, né? Adotaram nomes blasfematórios, como está dizendo em Apocalipse 13:1 aqui, ó. E sobre as cabeças um nome blasfemo, jamais, né? Mas somente o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já aí nós vemos que não se trata de nenhum bispo de Roma, né? Nem de Pedro, nem bispo de Roma. Então a relação da fera de Apocalipse 11:7 e capítulo 13 com as 4 bestas que aparecem em Daniel 7. A gente podia ver um pouquinho aqui. Então a besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, retoma aquela besta de Apocalipse 11:7 e é equivalente a ela, né? Ela também está ligada de duas formas a Daniel 7, né? Que a gente pode ver a questão, por exemplo, dos 10 chifres, que aparece lá no versículo 7 do capítulo 7 de Daniel, a semelhança ao leopardo, a terceira besta de Daniel 7:6, os pés como de urso, de Daniel 7:5, a boca como de leão, de Daniel 7:4 e etc, né? Então, lá em Daniel 7, ele estava interessado que para ele, aquelas bestas, né, eram 4 reis e reinos sucessivos, né? A gente pode ver isso lá em Daniel 7:17, versículo 23. Aqui em Apocalipse 13, concentra-se em um grande reino, que é a culminação, né, o ápice de todos os terrores dos anteriores, né? Aqui diz respeito a um só. E qual seria esse reino? Então, a quarta besta de Daniel 7, contudo, é o modelo principal, primordial aqui de Apocalipse 13, tá? João provavelmente entendia essa quarta besta de Daniel como uma profecia sobre o reino de sua própria época, que é Roma, né? Sobre o Império Romano. E não como uma interpretação do reino macedônico, lógico, né? De acordo com o significado original lá de Daniel. Isso é lógico, né? Ele pega uma imagem lá de Daniel 7 e atribui agora. Ele atualiza essa imagem, essa besta fera, para designar de forma velada o Império Romano, né? Como lá Daniel designava o Império Macedônio, o Reino Macedônio. Tá? Não dá para a gente falar tudo aqui. As 7 cabeças, por exemplo, assim como o mar, né? As 7 cabeças indica que essa besta é um símbolo mítico, né? Semelhante ao dragão que a gente falou. 7 cabeças, os 10 chifres podem representar a totalidade de poder ou uma série de poderes, né? Os 7, por exemplo, por que 7 cabeças? E por que 10, né, chifres? Porque o 7 e o 10 são números simbólicos, né, gente? Não vamos querer achar que vai aparecer um monstro com 7 cabeças, igual no filme lá do King Kong, né? Que tem aquele dragão de 7 cabeças. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos pensar isso. Então, essa besta é como uma réplica, né? Uma cópia do dragão do capítulo anterior. É isso que a gente falou, tá? É um monstro copiando o outro. Então, como uma série ou sucessão de poderes, as 7 cabeças e os 10 chifres, né, representam 7, provavelmente, né, segundo os estudiosos, representam 7 períodos de reinos e 10 imperadores, e não papas, né? Imperadores, e não papas, imperadores romanos. Então, os reis ou os imperadores que formam essa primeira besta, então, do mar, situam-se provavelmente ali entre os anos 29 antes de Cristo e 79 até 79 depois de Cristo. Então, mais de um século, né? E seriam ali os imperadores desde 29 a.C., seriam os imperadores Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Vespasiano,
até aqui os 7 reinos, né? Seriam as 7 cabeças. Estes 7 reinos são simbolizados pela cabeça ferida de morte curada, que fala aqui no versículo 3, né? Olha lá o que fala. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhada seguiu a fera, né? Então, evoca, né, essa cabeça ferida e de morte curada, evoca as perturbações ali dos anos 68 a 69 depois de Cristo, quando Nero e Galba foram assassinados e 3 pretendentes se enfrentaram, né? Quem eram eles, né? Otão, Vitério e Vespasiano, que seriam o 8º imperador, né? A gente fala de 10 chifres, né? O 9º seria o Tito, né? E o Domiciano, que formam o mesmo período de reino ali, e o 10º seria, o 10º chifre seria o imperador Nerva, que reinou ali no Império Romano até 98 depois de Cristo, de 96 a 98 depois de Cristo, tá bom? A observação do versículo 7 de que a besta recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação é mais uma indicação clara de que no nível histórico de significado, e aqui a gente está falando agora do nível histórico e não mais do mítico misturado com histórico, nesse nível histórico a besta do mar significa então, e vou dizer mais uma vez, o Império Romano, né? O tema visionário aqui da cura e da ferida mortal da cabeça, e a cabeça que tem o significado de imperador, que a gente viu, as 7 cabeças, os 10 chifres são os 10 períodos de reinos, as 7 cabeças são 7 imperadores, né? Provavelmente foi inspirado na lenda, existia uma lenda na época de que Nero se suicidou, o imperador Nero, né? Que reinou ali de 54 a 68 depois de Cristo. Então Nero se suicidou e depois surgiu uma lenda de que ele retornaria para obter novamente o poder sobre Roma, né? Então tem até um escritor romano da época chamado Suetônio que fala disso, escrevendo a respeito justamente de Nero, né? Ele retornaria como se ele ressuscitasse ali, fosse reanimado para reinar de novo sobre Roma. Então a fera do mar também é descrita como um anticristo, né? É importante a gente ver isso também. A forma que esta alusão assume descreve deliberadamente o adversário escatológico em termos semelhantes aos usados pelo cordeiro, para o cordeiro, né? Se a gente pegar lá em Apocalipse 5 e 6, fala do cordeiro, né? Esse cordeiro, né? Jesus Cristo é o cordeiro. Embora não se use o termo, o adversário escatológico, né, do fim dos tempos, é descrito como um anticristo. Então não está falando, mas não usa o termo anticristo, mas ele está frontalmente usando as mesmas formas, né, o mesmo estilo ali, quase que a mesma figura, essa fera, semelhante ao cordeiro, né? Mas é um anticristo, né? Então a segunda fera é a besta que sai do mar, da terra, desculpa, do mar a gente já falou. Os versículos de 11 a 18, né, na sequência aqui. Então, qual que é o argumento lógico, racional, né? A partir aqui do versículo 11, a Bíblia fala de mais uma, ou seja, de uma segunda besta, né? Por aqui a gente já vê que essas passagens não podem estar se referindo ao Papa, né? Porque só existe um Papa na tradição católica, não existem 2 papas, né? Se isso não bastasse, esses versículos, como veremos, remetem a várias pessoas, a vários falsos profetas da época e não uma pessoa só, tá bom, gente? Então não tem como ser o Papa, né? Primeiro que está falando de uma outra besta, a primeira foi do mar, agora é da terra, né? Não tem nada a ver com o Papa. Apocalipse 13, 11. Tinha 2 chifres como um cordeiro. Olha lá. Representa o Império Medo-Persa, né? Essa besta é, como a besta do mar, aquela primeira, uma contra-imagem do cordeiro do Apocalipse 5, que a gente viu, né? Essa besta da terra é descrita como um falso profeta. Se a gente pegar Apocalipse aqui no capítulo 16, 13, 19, 20, 20 e 10, vai falar desse falso profeta, né? A caracterização aqui no versículo 11, né, é análoga aos falsos profetas que aparecem lá em Mateus 7,15. Vamos ver aqui o versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse. Eu vi ainda outra fera sair da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro,
mas falava como um dragão, né? Então, enquanto lá em Mateus 7,15 se refere aos falsos profetas cristãos, né? Como lobos no meio dos cordeiros, né? Revestido com pele de cordeiro, mas é lobo por dentro. E também na catequese do século I, na chamada Didaquê, né? Se a gente lê lá que aparecem esses falsos profetas, aqui o falso profeta do Apocalipse não é nem judeu nem cristão. Então lá em Mateus era um falso cristão, né? Um anticristo, mas cristão. Aqui no capítulo 13, no versículo 11, não. Não é cristão, não é nem judeu, né? Ele não é nem judeu nem cristão. Então, donde também ser impossível se tratar de um papa, pois o papa é um bispo cristão. Então, não tem sentido a gente achar que essa segunda besta talvez seria, que não cola, não vale. No versículo 12, essa fera da terra exerce a autoridade da primeira besta do mar, daquela primeira besta, e a exerce diante dela. Então a segunda fera faz com que a terra e seus habitantes adorem aquela primeira besta. Essa caracterização sugere que no nível do significado histórico, esta besta da terra alude a um representante, então, ou agente do Império Romano, que está a serviço daquela primeira besta, né? Então seria ali agentes, representantes da primeira besta, do Império Romano, e exerce um papel importante no culto imperial, né? Visto que o Apocalipse provavelmente foi escrito na província romana da Ásia, né? Ou perto dela ali, essa referência mais provável diz respeito à elite daquela província. Então, na Ásia tinha uma elite ali de líderes locais, de famílias nobres e ricas, que exerciam o poder político ali sob a supervisão do governador provincial romano da província da Ásia, né? Então, essa elite, essa besta que sai da terra, provavelmente diz respeito a essa elite. Então, essa alusão ao culto imperial lembra a Liga das Cidades da Ásia, né? Existia uma liga ali nas cidades da Ásia que promoviam o culto ao imperador e à deusa Roma, né? Roma era tida como uma deusa também. Essa liga escolhia todo ano, né, vários asiarcas, né, autoridades cujos principais deveres eram promover o culto do imperador. Eles vinham como eu disse, das mais nobres, mais ricas e mais poderosas famílias ali da Ásia. Apocalipse 13 fala que essa fera da terra opera grandes maravilhas. No versículo 14, o efeito dessas maravilhas qual que é? Né? É desencaminhar os habitantes da terra. Então, aqui a gente lembra lá, né, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dos falsos cristos e dos falsos profetas, né, que mostrarão sinais e maravilhas com o mesmo efeito. Qual que é o efeito? Desencaminhar, desviar, né? Por exemplo, Marcos 13:22 e Mateus 24:24. Então, não é aproximar de Cristo, do Evangelho, do amor, da salvação do reino de Deus, mas é desviar e desencaminhar. De acordo com 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda do ímpio, né, do anticristo, será acompanhada de falsos sinais e maravilhas que enganarão e farão os crentes errar. Os descrentes, errar, né? Se desviar, se desencaminhar. Então, no Apocalipse, essa tradição talvez seja especificado com referência ao culto mistérico imperial, ao culto dos mistérios, né? Que usavam esses falsos sinais, falsa magia e tal, né? Apocalipse 13:15, a besta faz com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, durante o reinado do imperador Trajano, entre os anos 98 até 117 depois de Cristo, as pessoas que tinham sido acusadas de serem cristãs e negavam que o eram, né, eram obrigadas a... Então, o que o imperador, né, os mandatários do imperador obrigavam os cristãos a negar, a fazer, né, para não morrerem? Primeiro, invocar os deuses, coisa que os bispos de Roma, os papas jamais fizeram, invocar deuses, jamais fizeram isso. Invoca o Deus verdadeiro, que é o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não pode se dizer cristão. É judeu, é qualquer outra coisa, mas não é cristão.
O dogma principal, a fé principal do cristianismo é a crença, né, a fé na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, jamais os bispos de Roma invocaram, né, os deuses, né? Então, essas pessoas eram obrigadas a invocar os deuses, a adorar a imagem do imperador Trajano, né, que não era a imagem de um papa da época. Então, veja, nas moedas era feita uma imagem do imperador Trajano, né, da época. Isso é histórico, é história, né, não é invenção. Então, não era a imagem de nenhum papa sucessor de Pedro. Não existe isso, né? E terceiro ponto, eles eram obrigados, os cristãos, a amaldiçoar o Cristo, coisa que nenhum papa da história fez, amaldiçoou Cristo. Pelo contrário, prega Cristo, né? Evangeliza, leva o evangelho, a fé da igreja, confirma os irmãos na fé, tá bom? Estas ordens, né, do imperador Trajano visavam testar se as pessoas eram verdadeiramente cristãs ou não. Estes testes provavelmente foram usados antes do imperador Trajano também, tá bom? Outra coisa, veja aqui que se trata do culto à imagem do imperador Trajano, do imperador romano, e não se faz menção em absoluto, na história a gente não vê, que se obriga a renunciar, por exemplo, imagens ou ícones de Jesus, ícones de Maria, imagens de santos, de mártires, ícones de Jesus e de Maria. É uma aberração interpretar assim, né? Como se as imagens fossem os ícones de Jesus, de Maria ou dos santos, dos mártires, né? É o contrário. Gente, vamos se fundamentar na história, na tradição, na história da igreja antiga. Isso não existe, tá bom? É uma aberração pegar esses versículos aqui, 13, 14 e 15 de Apocalipse 13, e interpretar como imagem, que a imagem da besta é a imagem de Jesus, de Maria. Pelo amor de Deus, a gente viu aqui que historicamente era a imagem de Trajano, dos imperadores, tá bom? Apocalipse 13, 15. Este versículo reflete essa situação de um modo intensificado e mostra quão ofensivo o culto ao imperador era para João. Então, para João, né, o autor do Apocalipse, São João, era muito ofensivo. Olha lá, foi-lhe permitido dar a vida à estátua da fera, de modo que a estátua falasse e fosse morto quem não a adorasse. A estátua de quem, gente? Dos imperadores, do imperador Trajano. Então, foi sobre esse imperador Trajano, no ano 107, que ocorreu o martírio de Simão, por exemplo, que era um bispo católico, judeu-cristão, de origem judaica, né? Judeu-cristão de Jerusalém e sucessor de São Tiago na igreja de Jerusalém. Então, em 107, ele é martirizado por Trajano. Ele foi acusado de pertencer à descendência de Davi e de ser cristão, e pagou com a vida o seu parentesco com Jesus, né? Então, esse Simão, um bispo cristão, está lá nas atas também dos martírios da igreja, né, da história da igreja católica, está lá esse martírio. E isso chocou muito a igreja. Talvez seja esta perseguição, inclusive, que está aludindo aqui em Apocalipse 13, 15, né? Essa perseguição que levou à morte do grande bispo Simão, sucessor de São Tiago, na cátedra de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, tá? Enquanto Apocalipse 13, de 12 a 14, são evocados os serviços prestados por Trajano a Domiciano e a Nerva, né? Na época que Trajano ainda não era imperador, ele servia aos imperadores Domiciano e Nerva, tá? Nós vamos pular aqui os versículos que falam do número 66, né? 666, porque é um assunto também comprido que a gente pode ver em outro momento. O Apocalipse 17 vai citar também essas bestas, estas feras, né? Que evocam, gente, a guerra, a revolta judaica, ocorrida entre os anos 66 a 73 depois de Cristo. 7 anos, mais ou menos, de duração da revolta judaica, né? O cerco e a destruição, o Império Romano, os judeus, e aí são os judeus, tá? Eles se revoltam contra o domínio romano, e os romanos, os exércitos romanos vêm, cercam e destroem Jerusalém no ano 70. Então essa besta simboliza também aqui o Império Romano, tá? Que estava em Jerusalém até a insurreição e a revolta dos judeus no ano 66 depois de Cristo. Depois ela esteve ausente, mas iria reaparecer
a gente vê no versículo 8, né? Já do Apocalipse 17, tá? Você que está acompanhando aí pela Bíblia. Então, suas 7 cabeças simbolizam, primeiramente, as 7 colinas de Roma. Apocalipse 17, 9 fala claramente, gente, ó. Aqui a gente já vê, né? 17, 9. Olha como está falando de Roma aqui. Aqui está o entendimento com sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. Então veja, fala de 7 montanhas e 7 reis. E a gente sabe, né, pela geografia, pela história, que Roma, a cidade de Roma, até hoje, lógico, a Roma é fundada sobre 7 colinas, 7 montanhas. Tá bom? Não está falando do Papa aqui, eu repito mais uma vez, mas da cidade de Roma. Apocalipse 17, 9 está falando ali da emissão monetária, representando a deusa Roma e etc. Não vamos parar muito nesse capítulo, tá? O versículo 14 de Apocalipse 17 fala de outros reis simbolizados por chifres, e São João alude ali a essa luta contra o cordeiro, né? Provavelmente é uma alusão ao imperador Domiciano, dos anos 81 a 96, o reinado dele, sobre o qual muitos membros da igreja judeu-cristã de Jerusalém foram citados diante do tribunal imperial, segundo Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica. Você pode ver lá, capítulo 3, 26, capítulo 32, versículo 6, também lá da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Apocalipse 17 e 16, o fim do capítulo, expressa a fé numa reviravolta da situação, né? E na destruição de Roma, que será consumida pelo fogo, diz aqui, né? Versículo 16, como Jerusalém foi, né? É provável que Apocalipse 17 tenha sido escrito antes de Apocalipse 13, de 11 a 18, da besta que sai da terra, pois ainda não menciona a segunda besta. Olha que interessante, que personificava, né, o imperador Trajano. Bom, podemos fazer aplicações históricas dessas passagens? Como eu disse, tem toda uma interpretação histórica, né? Nenhuma combina com uma identificação de algum papa, algum bispo católico, não existe isso, né? Pelo amor de Deus, tire isso da cabeça. Alguns comentaristas da Bíblia aplicam, né? Eu falei aqui dos imperadores de Roma, o número 666 tem todo um significado que a gente pode falar em outro momento, né? Dentro da interpretação, dentro da própria tradição apocalíptica da Bíblia. Essa besta, né? Essas feras, como eu disse, principalmente a segunda fera da terra, ela diz respeito aos flageladores, aos usurpadores que apareceram, né, na história, né, que perseguem a igreja, que esquecem as tradições, os valores, que depreciam os direitos sagrados, né, da vida, da liberdade, da religião, da família, né. Como exemplo, aqui por exemplo, né, historicamente tem um fato curioso, que os inimigos de Napoleão Bonaparte, na época, né, aqui já na história recente, né, moderna, quiseram demonstrar que era Napoleão a besta, né? Quiseram atribuir a Napoleão o título de besta do Apocalipse, né? Bom, aqui vamos alguns argumentos aqui. Se a Bíblia estivesse dizendo que o Papa é a besta, né, que o sucessor de Pedro na cátedra de Roma era besta, teria que ter dito também que o primeiro Papa, São Pedro, era besta, né, para ser coerente. Pois na doutrina católica, o Papa é o sucessor de Pedro, bispo de Roma sucede Pedro, né? Que pode ser assunto também a sucessão apostólica. Eu já falei um pouco disso na tradição, no magistério da igreja eu falo um pouco disso, dá uma olhada no vídeo lá sobre o magistério da igreja. Mas acontece o extremo oposto, né? A Bíblia, o Novo Testamento, exalta a figura de Pedro, né? Não estigmatiza Pedro, não exalta, desde os evangelhos, no geral, exalta, né? Fala das fraquezas, das limitações dele também. Os sucessores dele também são fracos, são limitados, são pessoas, são humanos, né? Mas a Bíblia, o Novo Testamento, apresenta Pedro como o mais fiel a Cristo, de fé mais firme, ortodoxa, né? O mais citado e respeitado depois de Jesus é Pedro no Novo Testamento. Olha que curioso.
Logo, é impossível que o Apocalipse, né, que é um livro tardio, esteja se referindo a Pedro, né? O mesmo autor do Evangelho de João esteja em outro livro, dele mesmo, falando contra Pedro. Não é incoerente isso. E se o Apocalipse apresenta a besta como perseguidora dos cristãos, né? E aqui é outro argumento, para crermos que o Papa também é perseguidor, teríamos que ver o Novo Testamento mostrando que Pedro e os seus sucessores como perseguidores. Mas em nenhuma parte da Bíblia, do Novo Testamento e também depois na tradição da igreja, em lugar nenhum se afirma que quem perseguia os cristãos era São Pedro. Que absurdo, né? Ou qualquer bispo, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente vê isso na Bíblia, no Novo Testamento, na história da igreja, afirma que esses bispos, eles é que foram perseguidos e mortos, né? A começar do próprio apóstolo Pedro, o primeiro papa, tá? Na tradição católica. Além do que, desde Pedro, os apóstolos, os bispos e o papa, ao contrário do papel atribuído pela Bíblia a essa besta fera, né, não se mostram perseguidores, mas defensores dos direitos sagrados. Os imperadores romanos perseguiam, né, os cristãos por viverem a liberdade, a família, a moralidade, nos costumes, né, a santidade, né, a fidelidade dos casais. Até hoje a igreja fala, né, contra a infidelidade. A igreja prega tudo isso, mas ao contrário dos bispos católicos, ao contrário do Papa, né, que defendia esses direitos humanos e divinos, os imperadores perseguiam os cristãos justamente por causa disso, né? Porque a vida deles, como diz o livro da sabedoria, um livro deuterocanônico do Antigo Testamento da sabedoria, fala que a vida deles era uma afronta, né? Era uma afronta para o pessoal que vivia uma vida desregrada, né? Má, né? Então, por isso que condenavam, martirizavam e condenavam os cristãos, perseguiam e martirizavam, né? Então, quem são, né? Quem é ou quem são as bestas ou feras de hoje? Perdão, acabou a energia aqui, vamos voltar. Então, quem são ou quem eram as bestas, né? Aliás, desculpa, quem é ou quem é a besta hoje? Como na época de São João, hoje São João a gente viu que era o Império Romano perseguidor dos cristãos, é fácil naquela época e hoje também a gente reconhecer sinais dessas bestas, né? Dessa besta fera ou desses falsos profetas, desses anticristos, né? Não se tratavam naquela época, nem agora, de um indivíduo só, né? Nós precisamos entender isso. Não é uma pessoa só. Embora se encarnava, segundo João, no dragão, na besta do mar, na besta da terra, nos imperadores, mas fazia parte de todo um grupo de pessoas, de perseguidores, né? De asiarcas, que tomavam conta ali das províncias do império, um monte de gente, de anticristo, né, de perseguidores que perseguiam os cristãos, tá? Hoje se trata de quem, então? Pessoas, organizações, instituições, ideologias, regimes políticos e totalitários, né, já condenados pelo magistério da igreja, que perseguem e matam os cristãos, continuam perseguindo e matando os cristãos, sim senhor, até hoje, né? Ou financiam a propaganda contra Jesus e contra a igreja, né? Então tem até igrejas aí a serviço do anticristo. Igrejas, entre aspas, seitas, né? Pessoas e seitas a serviço do anticristo. Acha que está na verdade. Usa o nome de Deus, mas está perseguindo a igreja de Cristo. Está perseguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando besteira, né? Está perseguindo os valores da vida, são a favor do aborto. Tem até absurdos, pastores, aí gente que fala que é a favor de aborto, que é contra o valor da vida, da família, né? Contra o valor da fidelidade, contra o valor da... são dois valores, a fidelidade, né? Não ao divórcio, né? Não à separação,
E tem cristãos pregando, que se dizem cristãos pregando contra isso, né? Mas não são cristãos, são a favor de aborto, né? Cristãos feministas que são a favor de aborto. Que loucura é essa? Né? Pessoas que perseguem o magistério, né? Na pessoa do Papa e dos bispos, perseguem os dogmas, falam contra os dogmas, falam contra os sacramentos. Todas essas atitudes eram as atitudes dos imperadores da época de São João, né? Bom, agora vejamos qual que é a fé da igreja primitiva de todos os tempos a respeito de Pedro e dos seus sucessores, né? Os bispos de Roma. Então a gente vê isso de forma resumida e clara no Concílio Vaticano II, na Constituição Pastor Aeternus, que resume bem, né, a fé da igreja desde os primórdios. O que fala lá? Vou ler aqui uns trechos, né? Abre aspas. A sé de São Pedro sempre permaneceu intacta de todo erro, segundo a divina promessa de nosso Senhor e Salvador, feita ao chefe dos seus discípulos, que é Pedro. Eu roguei por ti, Pedro, diz o Senhor, para que tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Você pode pegar lá em Lucas 22, 32. Aí continua o concílio. Foi, portanto, este carisma da verdade e da fé indefectível, concedido divinamente a Pedro e a seus sucessores nesta cátedra, a fim de que desempenhassem seu sublime encargo para a salvação de todos, para que assim todo o rebanho de Cristo, todos os cristãos, afastado por eles do pasto venenoso do erro, fosse nutrido com o pábulo da doutrina celeste, para que assim, removida toda ocasião de cisma, de divisão, né, se conservasse unida a Igreja Universal, a Igreja Católica, né, e apoiada no seu fundamento, se mantivesse firme contra as portas do inferno. Olha que forte. E aí o concílio proclama o dogma da infalibilidade papal. Por isso nós, todos os bispos do concílio, né, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, porque essa sempre foi a fé da igreja, desde os apóstolos, né, desde Pedro e seus sucessores, Pedro, Lino, Cleto, Clemente foram sucessores de Pedro. Ó, os três primeiros, Pedro, Lino, Cleto, Clemente de Roma. Temos bastante temos alguns escritos de Clemente de Roma, né, que testemunham essa sucessão apostólica, né? Aí vai falar o concílio, voltando. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do munus de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina referente à fé e à moral deve ser sustentado por toda a igreja em virtude da assistência divina, por força da assistência de Deus, prometida a ele, ao Pedro e a seu sucessor, na pessoa do bem-aventurado Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual, ele é infalível, com a qual o Redentor Jesus quis estivesse munida a sua igreja, quando deve definir alguma doutrina referente à fé e aos costumes. Tá bom? E depois ainda tem um cânon referente a esse dogma. Se, porém, o que Deus não permita, diz o Concílio Vaticano I, alguém ousar contradizer essa nossa definição, seja anátema. Então, está fora da unidade da igreja quem for contra esse dogma da infalibilidade papal em matéria de fé e de costumes. E isso a gente pode ver em outro momento mais detalhado, tá bom? Então, gente, por que eu trouxe isso do Concílio Vaticano I? Porque, sendo assim, né, se um católico crer, que, olha só a gravidade, se um católico crer que a besta, que a fera foi, ou ainda será um papa escolhido legitimamente,
Um exemplo hoje, nós estamos falando isso durante o bispado em Roma do Papa Francisco, né? Hoje, nós estamos fazendo esse vídeo. Então, se algum católico crê que esse Papa que foi escolhido legitimamente pelos cardeais, né, pela Igreja, como sucessor de Pedro, se algum católico crê que esse Papa é o anticristo, ele deixa de ser católico. E aqui eu estou falando para os católicos. Se algum crê que ele é besta, que é a fera, que ele é contrário, que ele não é legítimo, deixa de ser católico, né? Pois crer isso indiretamente, de forma indireta, é negar o dogma da infalibilidade papal, né? É negar que em matéria de fé e de moral, e somente nessas duas matérias, o Papa é infalível, né? Ele foi legitimamente escolhido. Tá certo que na história da Igreja houve vários papas falsos ou antipapas, né? E teve até uma papisa. Olha que absurdo, a gente pode ver isso no momento falando da história da Igreja, né? Porém, eram falsos, né, gente? Não eram legitimamente escolhidos, por isso são chamados de antipapas, né? Não eram legítimos, né? A Igreja sempre discerniu o Papa verdadeiro ou declarou a vacância da sede de Roma, né? Da Cátedra de Roma, quando não tinha sido ainda eleito o sucessor de Pedro, tá bom? Então, católicos, eu falo principalmente para os senhores, né? Para com essa mania, para de dar ouvidos de que o Papa é a besta, o Papa é a fera. Não, isso é heresia, isso é doutrina diabólica e satânica. O Papa nunca foi, nunca será, né? E crer isso, e crer diferente disso, que o Papa comete qualquer erro em matéria de fé e de moral, isso é ser anticatólico, isso é deixar de ser católico. Vou repetir o cânon para encerrar o nosso vídeo. Se, porém, o que Deus não permita, alguém, e seja católico ou não, está falando qualquer um, alguém ousar contradizer essa nossa definição, seja anátema, seja excomungado. Tá bom? Então, católico, seja católico, acredite na sua igreja, acredite no Papa legitimamente escolhido, leia os documentos do Papa, siga o magistério da igreja, siga a tradição da igreja desde os seus princípios, diz o Concílio Vaticano II, depois Vaticano I e depois confirmado pelo segundo. Tá bom? Siga a doutrina da igreja, procura conhecer a doutrina da igreja e não dê ouvidos, como diz a própria carta aos Hebreus, a qualquer vento de doutrina, tá? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Para a maior glória de Deus. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, possa te abençoar, possa te proteger contra esses erros, essas heresias de Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.